Boa noite, queridos, queridas. Que bom, né? Deus é maravilhoso, nos mandou essa chuva tão abençoada, né? Maravilhoso mesmo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma parábola bastante conhecida, mas que cada vez que nós lemos, nós aprendemos mais e a palavra de Deus é inesgotável, né? Vamos pedir para quem quiser abrir o texto ou que quem quiser acompanhar na projeção, Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Tá bom? 25, de 1 a 13. Vamos ler. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse texto, Jesus, dando sequência ao capítulo 24 de Mateus, onde ele relata sobre a sua segunda vinda, que será repentina, também da mesma forma, ele coloca também nesse texto. E ele quer nos mostrar que nós não precisamos ter certeza do momento, mas, sem dúvidas, precisamos saber da necessidade de estarmos preparados para esse acontecimento. Agora, a pergunta que nós temos é: sabemos, na verdade, mas a pergunta: estamos preparados? Estamos preparados? A maioria já sabe que Jesus vai voltar. Todos nós, crentes, sabemos que Jesus vai voltar. Mas será que nós estamos preparados para a volta dele? Com tantos acontecimentos, né, que ficamos sabendo, será que nós estamos preparados? Nesse texto, que fala sobre bodas, sobre festa, sobre casamento, só para trazer um pouquinho para nós, muitos já sabem que naquele tempo, as festas da cerimônia de casamento seguiam em geral por dias. Então aguarde, viu, Vanessinha, se você casar com um judeu. Então, o que acontecia? Primeiro, olhem só a história, o primeiro noivo e seus amigos iam até a casa da noiva buscá-la, usando roupas especiais de noivo. Em seguida, os dois voltavam para a casa do noivo, onde era celebrada a festa de casamento. E esse retorno do noivo era aguardado por aquelas que hoje nós chamamos de as damas de honra, que são as 10 virgens, que ficavam com as suas lamparinas acesas para sair ao seu encontro mediante o anúncio: eis o noivo está chegando, né? Então, seguiam juntos num alegre e grandioso cortejo, com danças e músicas. Quando o noivo aparecia,
era sinal que as festividades iam começar. Daí todos já estavam preparados. Após as núpcias, os noivos não iam viajar. A festa seguia de 7, 8 até mais dias. Então, era bastante dias de festas, né? Nesses elementos, né, dessa parábola que Jesus contou, tem pelo menos 3 aí bem importantes. O noivo, quem mais? As virgens e o azeite. Então, os 3, né? O noivo, as virgens e o azeite. O noivo, que é chamado de Senhor, é o próprio Jesus. O azeite, todos sabem que está relacionado ao Espírito Santo. Tá? É isso aí. O Espírito Santo. Lá em Romanos 8, 9, diz que quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Quem não tem o Espírito Santo, não é dele. Vamos ler lá juntos? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, está bem claro para essa parábola, né? Então, as virgens são, já falamos do noivo que é Jesus, o azeite que é o Espírito Santo, e as virgens que são 2 classes de pessoas. São aqueles que possuem o azeite e aqueles que não possuem. Pode ser, podemos chamar de hoje, há 2 classes de cristãos, de crentes. Os que estão cheios do Espírito e aqueles que estão andando na reserva, né? E o Senhor conhece a ambos, só que nós é que temos que saber como é que estamos. Então, uma coisa que eu quero que vocês memorizem: o fato de não sabermos quando o noivo virá, não significa que ele vai demorar. O fato de não sabermos quando o noivo virá, não significa que ele vai demorar. Certo? Significa, sim, que precisamos ter azeite de reserva a cada dia. E outro detalhe curioso e importante: o fato das 5 virgens insensatas estarem sem óleo, não significa que elas nunca tivessem tido óleo antes. Olha que perigoso, que forte. O fato delas estarem sem óleo não significa que elas já estavam antes. Pois, inicialmente, as lâmpadas delas estavam acesas. Elas saíram mas estavam, né, sem a reserva, mas elas estavam com eles na lamparina. Lamparina é aquela imagem que nós colocamos ali no início. E a loucura delas foi de não estarem se enchendo do Espírito a cada dia, em quantidade suficiente. Então, houve um momento em que as lamparinas começaram a se apagar. O risco, olhem só, meus irmãos e minhas irmãs, o risco de vivermos uma vida vazia, aquele lampião, aquela lamparina ali vazia, mesmo dentro da igreja, é um risco muito grande. Às vezes nós pensamos, eu venho aqui, eu me abasteço, né? Uma vez a gente conheceu uma irmã que, infelizmente, não é daqui da igreja, podem ficar sossegados, que disse tristemente para nós: eu entro nessa igreja oca e saio vazia. Aquilo doeu no meu coração, no coração do meu marido, que era pastor da igreja. Como se o outro fosse responsável por aquilo que acontece com ela, né? Então, nós precisamos carregar a nossa vida cheia. Então, o risco é bastante perigoso.
Se até Jesus saía para se encher do Espírito Santo, o texto dos evangelhos diz que ele saía e ele voltava cheio do Espírito Santo para poder lidar com aquela multidão. Imagine um pobre mortal como nós, que quanto nós não precisamos. Outra coisa importante, a mensagem dessa parábola não é dirigida a quem nunca se preparou, porque quem nunca se preparou é porque ainda não se converteu. Quem nunca se preparou é porque precisa ouvir o Evangelho e se converter. Mas se dirige a quem já se converteu e está sendo displicente na vida espiritual. E deixando o azeite acabar. Agora, outra coisinha, eu gosto de trazer para vocês memorizarem, outra frase. Não basta ter lâmpadas e aquele lampião lindo, maravilhoso, polido, brilhante, caro. É necessário ter azeite dentro dele. Não adianta nós termos uma capa, uma aparência. É necessário estarmos cheios do Espírito Santo. Conhecemos também pessoas que disseram assim, aquela igreja é cheia do Espírito Santo. Eu gosto de ir nela porque ela é cheia do Espírito Santo. Eu gosto de conversar com aquele irmão porque a oração dele é poderosa, cheia do Espírito Santo. Aí aquele pobrezinho que às vezes não damos nada por ele, mas é aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que põe o joelho no chão, que ora, que busca, que tem a presença do Senhor e que é cheia do Espírito Santo, às vezes não damos nada. Aquela igreja que é mais simples, mas está cheio de irmãos que buscam o Senhor. Às vezes nós buscamos aparência, buscamos igrejas cheias, bonitas, mas não estão cheias do Espírito Santo. Então não basta ter lâmpadas polidas, brilhantes e caras. É preciso ter azeite dentro delas. E o descuido é a chave para o azeite se acabar. Uma realidade preocupante de hoje das igrejas nossas, em todo o mundo, é que há pessoas que estão na igreja, mas a igreja não está nela. Não é forte isso? Há pessoas que estão na igreja, mas a igreja não está nela. Precisamos ser igreja aqui, nos enchendo do Espírito Santo, mas sermos igrejas na nossa casa, sermos igreja na sociedade, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Precisamos ser a igreja viva lá fora, não apenas nas quatro paredes aqui dentro. E qual é o sinal? Eu pensei isso, né? Qual é o sinal para saber se a nossa lâmpada está cheia? Vamos fazer uma recapitulação só desse ano de 2023. Onde estiveram as nossas prioridades? Vamos rebobinar aqui a nossa mente. Onde estiveram as nossas prioridades no ano de 2023? Quantos minutos por dia estivemos a sós com Cristo em oração? Quantas vezes eu contribuí com os meus dízimos este ano? Quantas vezes eu busquei em Deus o Espírito Santo para encher a minha vida? Como que é mesmo aquele versículo? Buscar em primeiro lugar todas as coisas e depois o reino de Deus vai ser acrescentado? Como que é? Cantamos bonito esse cântico, falamos, recitamos, mas a realidade, será que está sendo essa? Não precisam me responder. Será que a realidade está sendo essa? Qual está sendo a minha realidade no meu fim de semana? Qual está sendo? Onde eu estou colocando o meu tempo no dia de semana? Quando eu vou dormir à noite, para onde foram as minhas prioridades? Essa inversão de valores espirituais, infelizmente, está sendo uma realidade para saber se o cristão está se enchendo do Espírito Santo. E o pior é que as insensatas, as virgens insensatas, só descobriram isso quando já era muito tarde e já não havia mais tempo.
de se preparar na última hora. Eu fico imaginando que, vamos supor que aquele frasco lá da lamparina que vocês estão vendo ali, já sabe aqueles perfumes que a gente compra que não tem como a gente abrir de jeito nenhum, para pegar aquele restinho lá, e você põe o spray e não sai de jeito nenhum? Dá a impressão que aquele lá, não tem como você despejar rapidamente lá alguma coisa na última hora, não tem. E o que aconteceu? O desespero. O noivo chegou. As 5 virgens preparadas, que a igreja sensata, a igreja preparada e prudente entrou. Mas as 5 virgens despreparadas, a igreja insensata ficou de fora. Que tristeza, que desespero, que desastre. O filme infantil, né? Quando meus filhos assistiam um filminho infantil, bem no final lá, quando elas entravam e batia, bem na hora da cerimônia lá, eles ouviram aquele barulho, abriram a porta rapidinho, o noivo foi lá e falou: quem são vocês? Eu não estou vendo o rosto de vocês, acendam a lamparina para eu ver. Ah, mas não tem mais, as nossas lâmpadas se apagaram. Eu não conheço vocês, sinto muito. E fechou-se a porta. Então, foi daquele impacto. E penso que é dessa forma mesmo que vai ser, prestem atenção, não somente se Jesus voltar neste momento ou enquanto estivermos vivos, mas quando estivermos para morrer. Já imaginou Jesus olhar para nós e dizer: eu não conheço vocês? Imaginem como se esse fosse o último dia de vocês. Ah, não, mas eu sou jovem, diriam alguns, né? Eu sou jovem, vou demorar muito para morrer. E quem disse que só velho que morre? Tem muitos jovens que vão bem antes dos idosos, bem antes dos pais. Então, o tempo de se preparar é hoje. Hoje a porta está aberta, o azeite está disponível. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, diz lá em Isaías 55, 1. Vinde e comprai sem preço e sem dinheiro, porque a notícia que deve encher nosso coração hoje é essa. E algo interessante, olhem só, todas eram virgens. Prestem atenção que eu quero que vocês percebam como que a semelhança delas eram, nossa, totalmente inquestionável. Todas eram virgens, todas possuíam lâmpadas, todas possuíam a mesma atividades, todas estavam esperando o noivo. Mas uma diferença radical. Entre elas, havia semelhança nas aparências, mas havia diferença na essência. Memorizaram isso? Havia semelhança nas aparências, mas havia diferença na essência. Perceberam? Há muita gente com semelhança e tudo igualzinho, mas e a essência? Totalmente diferente. Um grupo tinha prudência e conteúdo, o outro grupo tinha insensatez e vida vazia. Insensatez e vida vazia. Uma tinha alegria em servir. Aí entra o nosso tema. A outra tinha relacionamento com o noivo Jesus. Relacionamento. Prestem atenção. Quem conhece aquelas lamparinas antigas que tem um paviozinho assim? Os mais jovens não devem conhecer, né? Tem um paviozinho que pega o azeite e leva, ou querosene, não sei o que é que punha, e aí sem a chama. O que acontece quando aquele combustível de baixo acaba? A chama se apaga. A chama se apaga. Quando com nosso azeite acaba, a nossa chama se apaga. A nossa chama se apaga. Essa ligação desse paviozinho é o relacionamento que nós precisamos ter com Jesus, para Ele estar sempre nos enchendo e nós levando a nossa chama para cima. Essa chama é uma alegria de servir e não por obrigação.
né? Às vezes a gente vê assim, nossa, aquele irmão está emburrado, com o ar carregado, não está servindo legal. E aquilo pode não, assim, não podia acontecer, mas aquilo mexe com a gente. Se o irmão está emburrado, vamos falar a palavra mesmo, se o irmão está de mau humor, não está servindo com alegria, isso atinge o outro. Então, isso, nós precisamos ver, peraí, mas o que está no lugar do Espírito Santo? Uma vez um pastor falou assim para nós, o irmão não está com o Espírito Santo, está com o espírito de porco. Né? Os antigos falavam muito isso, nossa, parece que está com o espírito de porco. Ou seja, o que é que está dentro de nós? Nós precisamos saber o que é que nós estamos colocando no nosso relacionamento. Uma vez não, né? O Antônio pastoreou uma igreja cujo pai de família ainda era jovem, tinha crianças pré-adolescentes, e sempre nas visitas que a gente fazia para ele, para todas as famílias, a gente conversava, dava risada, tomava um café, e depois o Antônio lia a Bíblia, orava e falava para ele assim, antes, né, de fazer isso, o Antônio perguntava, e aí, meu irmão, como é que está a fé? Ele sempre falava para o Antônio, pastor, está na reserva. E era assim todas as vezes. Está na reserva, pastor, a minha fé está na reserva. Aí, o Antônio falou, meu irmão, não pode ser assim, meu irmão. Qualquer hora a tua fé te deixa da mão, igual o carro, né? O carro está na reserva, o que você vai fazer, Silvio? Vai abastecer. Senão deixa você e tua família na mão. O Antônio falava, meu irmão, precisa se abastecer, precisa ficar cheio da fé, precisa estar cheio do Espírito Santo. E era assim todas as vezes. Pastor, está na reserva. Eu nem sei onde ele está hoje, se ele ficou na rua, onde é que ele está. Eu tenho até que saber notícias desse irmão. Mas qualquer hora, se nós estivermos vivendo na reserva, nós vamos ficar na mão. Nós temos, presta atenção, nós temos que ter reserva de azeite. Não deixar o azeite na reserva. Está ouvindo? Tá? Então, nós precisamos ter a nossa vida cheia do Espírito Santo. E eu tinha a impressão que aquele irmão que a gente ia visitar, ele queria que o pastor orasse para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. Só que uma coisa que a gente precisa saber nessa noite. O Espírito Santo, ficar cheio do Espírito Santo, o azeite não é transferível. Entendeu? Não é transferível. Se alguém precisa de oração, vamos orar. Se alguém está fraco, vamos orar. Mas eu não posso passar o meu Espírito Santo para o meu irmão, para a minha irmã. É individual, a salvação é individual. Eu posso ter o maior amor pelos meus pais. Eu posso ter o maior amor pelo marido, pela esposa, pelos filhos. A escolha é dele, é dela. Eles é que têm que dizer, eu quero me encher do Espírito Santo. Cada um de nós é um tanque. Cada um de nós é uma lamparina. Então, não depende do pastor. O pastor vai orar? Vai orar. Mas não é culpa dele que você está vazio, não. Pense bem. Não é culpa do pastor, não é culpa da igreja que você está vazio. Você tem que ter o Espírito Santo para que você seja bênção para a igreja. E, nesse caso, o azeite é intransferível. O preparo espiritual é intransferível. O relacionamento com Jesus é intransferível. Eu posso ter meu relacionamento com Jesus, mas eu não posso ficar passando isso para o outro, não. Não vem por culpa em mim da tua frustração espiritual, porque não é minha culpa, não é culpa do pastor, não é culpa do líder de louvor, e não é culpa do professor da escola dominical, não é culpa de ninguém. Somos nós e Deus. Vai ser só nós e o Senhor. Então, o azeite podemos buscar. O azeite é pessoal. O azeite é preparação. Assim como as virgens, o azeite não se reparte. O azeite não se reparte, não se negocia. Não é você encostar em mim que eu fico cheia, né? Como diz algumas
igrejas por aí que se abriram. Ah, vem aqui, encosta no cara aqui, que ele é o cara. Tome uma aguinha do Rio Jordão, que você vai ficar cheio. Compra aqui uma camiseta que foi ungida com o suor do fulano, que você vai ficar cheio do Espírito. Gente, isso é diabólico. Isso é diabólico. Ninguém vai poder responder por ninguém. Jesus conclui com uma solene advertência a esse respeito. Ele diz, Mateus 25:13, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. 1 Pedro 5:8, eu acho que o Guilherme vai pôr aí para nós, que diz assim, vamos ler? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. O que nós precisamos ter? Vigilância. Jesus deixou bem claro. A vigilância é a chave. Vigilância, ficar cheio do Espírito Santo. Você veio aqui, você se encheu do Espírito Santo amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Não deixe ficar na reserva. Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então vamos terminar imaginando uma cena de casamento. Está todo mundo com as vestes festivais, esperando a noiva entrar. Aí vem a noiva, todos ficam naquela expectativa da emoção de ver a noiva e o rosto do noivo esperando. E assim vai ser com Jesus e a sua vinda. Jesus está na expectativa de nos recebermos, de receber a noiva dele que precisa estar preparada. Mas em um momento as portas vão se fechar. E a música vai anunciar que a noiva vem. E nós, cheios do Espírito Santo, vamos aguardar com expectativa o momento do encontro da igreja com o noivo Jesus. Para isso, tenha mais relacionamento. Tenha mais relacionamento com Jesus. Não deixe que o outro faça isso por você. Porque o outro está preparado e às vezes você não. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém?